Olá, canal Jaqueline Roberta, se inscreva, deixa seu like e toque o sininho. O pós-jogo contra o Blooming está em modo de live, tá? Eu fiz um vídeo gravado, mas eu lancei no canal no modo de live. Então, se você quiser assistir, pode ir lá, mas passado é passado. Santos já não tinha nenhuma chance na Sul-Americana, já que 100 mil dólares, gente. 100 mil dólares, sinto informar, mas é o salário do Mendonça. E ainda o Santos tem que colocar mais um pouquinho, talvez, não é certeza absoluta. Então, não ajudaria tanto o patamar financeiro do Santos, mas trago notícias sobre Ângelo Gabriel. Primeiramente, ele postou um agradecimento nas redes sociais com o professor dele de inglês. É um menino que já estava ali fazendo curso de inglês, visando, até porque o novo empresário dele é o Bertolucci, que tem uma boa entrada no mercado, né, do exterior. E ontem ele nem esteve no banco do Santos, esteve nos camarotes da Vila assistindo o jogo junto com a família e também postou ali assistindo com emotions tristes com as cores do Santos, óbvio, branco e preto. E a notícia que chega é que hoje na sexta-feira, Ângelo esteve no CTI Pelé para despedir dos colegas e funcionários. O atacante não treinou na manhã e depois do Barcelona não exercer a prioridade, o staff do jogador resolve a parte burocrática para concretizar a negociação com o Chelsea. Então, algumas informações de que seria um empréstimo, coisas aí, gente, fake news. Tomem cuidado com as fake news de internet. Apareceram, mas estava na cara que era fake news. Senão o Santos não teria acionado o Barcelona. Então, o Barcelona não exerceu o poder de compra, nem por ele, nem para o Kaique, que eram as prioridades. Logo, aquela multa, aquele problema lá do caso Gabigol, acaba-se. O Santos não deve mais nada ao Barcelona, então menos uma coisa. E o Ângelo provavelmente vai para o Chelsea. Creio que não chega lá como titular absoluto, jamais, tá, gente? Mas o Chelsea vai treinar um jogador, colocar talvez ele em outros times mesmo da Inglaterra, menores, para ele ir pegando a dinâmica. Minha opinião que eu já dei em vídeos anteriores, que a culpa do Ângelo não ter acontecido no Santos é do próprio Santos, que fica alçando esses meninos muito jovens, que tá com um elenco medíocre ultimamente e que não dá o respaldo para esses meninos. E que, já que jogador bom joga, mas, gente, jogador bom é quem? O Pelé, o Neymar, casos extraordinários, o que o Ângelo não é, mas que eu desejo que seja um ótimo jogador, que tenha uma sorte na carreira e que futuramente, né, com prováveis outras vendas, o Santos sempre tenha uma parcela e que ele seja um menino da Vila, que lembre-se sempre do Santos. E uma questão que eu queria falar, menino da Vila não é alguém só que o Santos vai lá e compra do Corinthians e traz e fica um ano na base e sobe pro profissional. É um menino que o Santos compra do Novo Horizontino e fica na base e sobe pro profissional. Meu conceito de menino da Vila é um menino que desde o futsal ou desde uma categoria sub-15, sub-11, esteve no Santos e desde pequenininho já é monitorado e visto como menino da Vila. Portanto, Lucas Pires, Lucas Barbosa, com todo respeito, não são meninos da Vila. Já o Ângelo é um menino da Vila. Desde pequenininho, ele esteve nas categorias do Santos. Infelizmente, teve a maturação interrompida, porque foi alçado muito rápido ao elenco profissional, 15 anos, não estava preparado, a gente não viu tanto ele assim da base, mas ele sim pode ser considerado um menino da Vila. E também queria lembrar que os últimos grandes meninos da Vila aí que apareceram no cenário do Santos Futebol Clube tiveram a mãozinha, a bênção do Zito. E muita gente fala, pô, já que o Pelé se foi, o Santos foi junto. Mas quando o Zito se foi, uma parte do Santos também se foi junto. E eu não sei se tem uma pessoa tão qualificada quanto ele, com a sensibilidade, com o olhar clínico de entender o que é Santos, que jogador serve para o Santos. Então era sim um ídolo que representava muito e que esses raios que caem na Vila, e eu espero que continue caindo, óbvio, mas se passava muito por ele. Então relembrar a história do Santos é bom também.
O elenco do Santos já trabalhou na manhã dessa sexta-feira, ou segunda-feira, no CT Rei Pelé, tá? Então a galera não teve tanto descanso, teve regenerativo. O Paulo Turra precisa trabalhar, né? Já tá uma semana aí no Santos, mas até implementar totalmente o que ele pensa ali como o estilo de jogo e tirar vícios, né, que o elenco tem, porque o técnico anterior ficou um tempo extenso, isso dá uma prejudicada, então para reestruturar isso, para retomar a confiança, requer tempo, e o Paulo Turra vai precisar trabalhar mais que o normal aí, e esses atletas vão ter que entender que os descansos vão ser menores e sim vão ter que se doar pelo Santos, até porque tem essa reta final, né, meio de ano aí pro final, e a tarefa do Santos é ficar na Série A. Essa é a tarefa do Santos, ganhando o salário que eles ganham, tendo todo aí a questão de vestir a camisa do Santos. Será que nunca vai pesar? Que nunca esses atletas vão entender? É pedir tão pouco, né? Ganhar aí os próximos jogos, deixar o Santos pontuando bem, não precisa jogar o futebol mais bonito, não precisa bater campeão, mas dar um mínimo de saúde pro torcedor. E por final, a gestão do Santos, né? Fica óbvio, gente, fica escancarado a cada jogo que precisa de reforços. Claro que eu era a favor da mudança do técnico, eu até vi algumas pequenas coisas ontem que já pode tomar forma, mas sem peças fica difícil e parece que o Paulo Turra já comunicou aí os reforços que ele vai querer. Precisa de meio campista, precisa de lateral, precisa de zagueiro, precisa de atacante. Se for ver, todas as áreas aí do time precisa de reforço. E eu acho que assim, 2 tem que ser caras, craques, tem que ser jogadores que cheguem assim, vistam a camisa, que entendam, que joguem muito acima. Os outros podem ser mais ou menos, só que não dá pra ficar apostando mais. É muita aposta. Isso não. Então eu acho que 2 jogadores, nota 8 para 9, se possível, e mais alguns jogadores, nota 6, para o Santos conseguir essa vida saudável que eu tanto prezo, que eu tanto falo para vocês. Eu falei aqui que as Sereias da Vila venceram o último jogo aí, antes da paralisação para a Copa do Mundo Feminina, contra o Taubaté, de virada 2-1 pelo Campeonato Paulista Feminino, e agora elas vão ter aí o tempo de folga, mas trabalhando, óbvio, da Copa do Mundo Feminina, e depois voltam com tudo para o Campeonato Brasileiro, enfrentar o Corinthians e também o Campeonato Paulista, que elas estão bem encaminhadas. Então as nossas Sereias da Vila aí. E o masculino tem 2 jogos assim derradeiros. A vida do Santos depende do Cuiabá, no domingão, dia 2 de julho, aniversário da minha mãe, e no dia 9 de julho, Goiás. A vida do Santos depende desses 2 jogos, então eu espero que os nossos atletas estejam extremamente concentrados, que o Paulo Turra ore bastante. Ele sabe, ele falou que é uma final de Copa do Mundo para o Santos, esse jogo contra o Cuiabá, e que nós consigamos esses 6 pontos. Muito importante mesmo. Beijo, galera.